salve, pessoal! Hoje, como vocês podem perceber, o Conexões Inerentes está começando com uma batida diferente, um ritmo bem brasileiro, para justamente dar o tom da conversa que a gente vai ter hoje, nesse que é o segundo episódio da série sobre o mundo da música. No programa anterior, tivemos uma conversa muito especial com Fernando Céspedes, que nos levou pelo mundo do som e da escuta humana, além de nos contar sobre a origem da música e como ela evoluiu ao longo da história. Se você ainda não ouviu, confere lá porque tá muito legal mesmo. E hoje a gente vai continuar essa viagem, mas com o pé firme em terra brasilis. Então, aumentem o volume porque o papo hoje é sobre o mundo da canção brasileira. A canção brasileira é uma verdadeira celebração da diversidade cultural do Brasil. Do samba ao frevo, da MPB ao funk, do sertanejo à bossa nova, a canção brasileira é um universo de ritmos que reflete a mistura de povos, histórias e emoções que formam o nosso país. Mas o que faz da canção brasileira tão única? Como ela consegue traduzir tanta diversidade em melodia, ritmo e poesia? E de que forma ela conversa com as transformações sociais e culturais do Brasil? Neste episódio, a gente vai explorar essas e outras questões, mergulhando nas raízes e nos frutos dessa árvore musical que não para de crescer. E quem vai nos guiar nesse universo fascinante é o músico, poeta e professor de literatura, o Pedro Marques. O Pedro, pessoal, é professor e pesquisador de literatura brasileira na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, é mestre e doutor em Teoria e História Literária, pós-doutor em Culturas e Identidades Brasileiras, e a sua produção inclui aí ensaios, antologias e obras poéticas como Manuel Bandeira e a Música, Clusters, Cena Absurdo e Yes-Book, dentre outros. Pedro, que alegria ter você aqui no Conexões Inerentes. Super obrigado por arrumar um tempo para esse bate-papo. A gente está super animado e digo a gente porque hoje eu vou contar com duas ajudas ilustres aí. A Joana Rodrigues e o Leonardo Gandolfi, que também são professores de literatura e super entusiastas do mundo da música. Então, Pedro, Joana e Léo, sejam super bem-vindos. Bom, com esse time todo, acho que já dá para sentir que o papo hoje vai ser bom demais, né? Então, Pedro, para abrir a nossa conversa, que tal você contar pra gente um pouco da sua relação com a música? Como ela entrou na sua vida? Além disso, você é professor de literatura e músico, né? Então, como essas duas paixões acabaram se cruzando e se misturando na sua história? Boa noite, Joel. É difícil, né, falar. Na verdade, não chega nem a ser um cruzamento, é uma coisa meio que já nascem juntos, né, na minha vida. Eu, como boa parte dos brasileiros, eu comecei a ser ouvinte de música antes de ser alfabetizado, né? Antes de aprender a falar, eu já estava ouvindo música em casa, ouvindo canção. Como tantas famílias brasileiras, meus pais eram, o pessoal fala, hoje chama de melômanos, né? Eles escutavam música o tempo inteiro, o rádio sempre ligado, um disco tocando. Minha mãe cantando, meu pai toca violão e canta. Então sempre a música, não lembro de um dia na minha casa tem música. Isso para mim ouvir canção, né? A gente assim, que já tem uma coisa curiosa aqui, né? Quando a gente fala de que ouve música no Brasil, em geral ele ouve canção, né? Então, quando a gente fala, era ouvinte de música, evidente que ouvia-se música instrumental, choros, sonatas de Beethoven e tudo mais, mas basicamente era ouvir canção brasileira, né? O dia que gosta de música no Brasil, em geral, quando ele fala que gosta de música, ele está falando que gosta de canção brasileira, o que não é uma verdade em todas as línguas, né? Mas no português brasileiro isso é uma verdade bem estabelecida, né? E quem gosta de música, na verdade, está falando que gosta de canção. Então, eu sou filho de uma família que era de grandes ouvintes de canção, que a canção era a trilha sonora diária, a todo tempo, da casa. Eu quando eu me interessei pela leitura, me interessei por escrever poesia e outras formas de literatura,
eu queria fazer letra de música. Eu não queria ser poeta de livro, como depois eu me tornei. Eu queria ser letrista. Então, quando eu era criança, quando eu era moleque, né, era adolescente, eu escutava os discos e eu olhava aquelas letras, eu queria fazer aquilo. Não queria escrever poesia igual Drummond, igual Vinícius de Moraes. Eu queria escrever igual as letras do Vinícius de Moraes, as letras do Renato Russo, as letras do Chico, as letras do Tonico Tinoco, enfim, do que tivesse, eu via aquelas letras e ficava encantadíssimo. Aquilo que me movia, né? Aquilo que me fez ir para o campo da literatura, o campo das letras, gostar de literatura foi a canção, né? E não o contrário. Então, para mim, uma coisa muito junta, né? Não gostava de livro e gostava de disco, e depois isso de alguma maneira se cruzou na minha vida, na minha pesquisa, na minha carreira. Não, eu já nasci com isso de alguma maneira entranhado, né? Não tinha muita distinção, né? Pedro, você já adiantou, não é, um pouco ao falar da canção e dessa relação e diferença com a música, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, porque toda canção é música, mas nem toda música é canção. Você poderia falar um pouco, ainda mais no Brasil, né, da diferença entre elas e os pontos de contato e É uma ótima pergunta essa, Leonardo. E ela tem a marca muito da nossa época, né? Porque a partir do século XVIII tudo é muito separadinho, né? Tudo, depois que o discurso do método, né? O discurso científico, ele vinga, né? E os iluministas vingam as ideias iluministas, então tudo é muito separadinho, né? Mas quando a gente pensa em vários momentos da história, do passado até hoje, as coisas não são muito separadas, né? Se a gente pensar todo mundo que fala de poesia e música sempre pensa na Grécia Antiga, né? Na poesia mélica, né, tal. E ali não era separado, né? Você canta, você toca, você reza, você come, você bebe, né? Você sente cheiro de incenso, você faz tudo ao mesmo tempo. Você caminha, né? Você faz procissões. É o mundo moderno, o mundo industrial que coloca isso é poesia, isso é música, isso é dança, isso é culinária, isso é oração, isso é ritual, né? Isso é uma coisa muito do mundo moderno, né? Então, e se a gente pensar no período medieval, também a gente pode pensar nisso, né? Que o sujeito estava lá fazendo o que a gente chama hoje de poesia trovadoresca, ele se perguntasse para ele, ele não ia falar que ele estava falando poesia, ele estava cantando, né? E outros, bom, e se a gente for pensar nos cantos rituais que a gente tem em várias datas rituais que a gente tem no Parque do Xingu, por exemplo, o jeito está lá hoje, né? Contemporaneamente, dançando, cantando, comendo ao mesmo tempo, orando para alguma divindade, pedindo proteção para alguma coisa, pedindo para alguém, para alguma entidade receber alguém que morreu, pedindo para alguma entidade ajudar a salvar quem está doente. Enfim, essa multiplicidade em que a música faz parte, ela sempre está ligada a outras coisas. Se separar a música das suas outras conexões é uma coisa muito moderna. Então, para responder essa pergunta, nesse mundo já disciplinarizado, né, de fato, a música, a gente fala de música, não tem letra, né? Não é uma música, o cara escuta chorinho, né? Ele está escutando música, porque não tem palavras. Ou o jeito vai ouvir uma sinfonia, né? E só tem a orquestração, não tem palavras, nem estaria ouvindo música. E a canção seria o lugar em que em que a palavra é muito importante para aquela experiência musical, em que você não consegue imaginar aquela experiência musical sem a presença da palavra. Uma palavra cantada individualmente, em coro, em dueto, enfim, da maneira como for, né? Uma música coletiva. Você não pensa uma folia de reis sem palavras. E você não pensa uma micareta sem palavras. Então, essa que é a diferença, né? Se a gente for pensar nesse mundo já disciplinarizado. Mas, curiosamente, se a gente pensar, então existe música pura, uma música que não tem palavras. Mas quando a gente volta na Grécia Antiga, a palavra que dá o nome para a música, que são as musas, elas eram inspiradoras de artes da palavra. Então, desde a origem, a palavra música, ela não é música pura também, né? Ela é alguma coisa que está inspirando, né? Se você vai fazer uma poesia amorosa, é um tipo de música que inspira. Vai fazer uma música para um herói de guerra, é outra música que inspira. Você vai fazer a poesia de adivinhação, né? Para adivinhar, para antecipar o futuro, né? Para vaticinar o futuro é uma outra música. Então, é curioso isso.
E, ao mesmo tempo, se a gente pensar que a música também é um fazer, né, que você faz alguma coisa, né, aplica uma técnica de fazer a arte dos sons, a música também é uma poesia, né? Também é uma poética, porque você está fazendo alguma coisa. Quer dizer, a resposta é, elas podem ser muito diferentes, mas elas podem ser muito a mesma coisa, a depender do lugar e do momento, da história e da sociedade que a gente seleciona para conversar, né? Pedro, depois desse recorrido por um tempo mais para trás, eu queria puxar a conversa para o Brasil por um tempo não tão para trás. E gostaria que você comentasse um pouco a relação entre a música popular e a música erudita no Brasil, né? Como é que é essa simbiose, essa troca? Tem fronteiras? Elas se misturam? Cada uma vai para o seu lado? Como fica? As perguntas são só perguntas complexas, né? Quando a gente tem bons entrevistadores, né, Joel, é sempre uma beleza, né? Bom, é também um debate muito comprido, né? A gente pensar o que que é uma música erudita, o que que é uma música popular, né? Uma coisa 100% erudita, uma coisa 100% popular. Mas a gente pode fazer algumas brincadeiras para pensar nisso, né? A gente pode pensar que a música erudita é uma música em que é uma música feita por especialistas em música, em que o sujeito que toca, que compõe, ele aplica técnicas de maneira muito consciente, né, de maneira muito elaborada no que ele está fazendo, seja para executar um instrumento, para compor, etc. E digamos que a música popular, 100% popular, ela seria uma música um pouco mais natural, em que as pessoas que fazem aquela música, elas não são especialistas em música. Ela pode ser um cozinheiro que de repente está tocando, ela pode ser um pedreiro que de repente está compondo, pode ser um engenheiro que de repente está cantando, pode ser um médico que de repente está batucando. Então a gente tem uma música 100% erudita, é uma música, é a diferença, por exemplo, a música erudita, digamos assim, é a diferença entre a agricultura e aquilo que você vai colher, né? Você colhe um fruto, uma floresta, você não cultivou ele está ali. Então é natural você pegar aquele fruto e se alimentar dele. Agora, a agricultura é que você cultive, que você domine o solo, domine as estações do ano, né? As pragas e tudo mais. Então, a música erudita popular tem meio essa questão. E se a gente quiser usar uma imagem mais ainda comum e compreensível para o povo brasileiro, é um pouco a diferença entre o futebol profissional e o futebol de várzea, né? O futebol profissional é um esporte de alta performance, que o sujeito treina, um é especializado no gol, outro é especializado em bater falta, outro é especializado em bater escanteio, outro tem uma boa propulsão para cabecear, etc. Então eles são profissionais do jogo. Agora no futebol de várzea, não. É o sapateiro que está jogando, é o advogado, é o policial, está nas horas vagas, né? O enfermeiro, né? O jogador de sinuca, que de repente também joga futebol. E aí você faz um catado lá para armar um time. Só que qual é o pulo do gato da música popular brasileira? É que você arma um time e que alguns elementos são do futebol profissional e outros são do futebol de várzea. Esse que é o milagre da música popular brasileira, entendeu? Se você pegar uma música popular brasileira que só tem músico erudito, dificilmente alguém gosta. Mas se você pegar uma música que só tem gente do futebol de várzea, aí você está diante da música, entre aspas, folclórica. Quando você vai numa Folia de Reis, você vai numa Congada, você vai no Moçambique, entendeu? Aí você tem os músicos que não são profissionais. O grande segredo da música popular brasileira no século XX é que ela fez uma soma completamente inusitada entre esses dois mundos, né? Em que você pode ter uma orquestra de cordas muito profissional, com formação erudita, músicos que às vezes estudados na Europa, etc., com uma sessão de batucada de músicos absolutamente amadores. Que essa junção vai fazer com que a gente escute lá um arranjo do Pixinguinha para Carmen Miranda, por exemplo. Então, essa fusão é muito especial na música popular brasileira. Ela não se resolve nem com o erudito e nem totalmente com o popular. Ela está sempre intercambiando as coisas, né? Não sei se eu te respondi, mas é um pouco esse caminho. Alguns compositores, você tem alguns discos, alguns arranjos, alguns momentos da música popular brasileira, você tem um avanço maior da música erudita profissional
dentro das gravações. E às vezes você tem um avanço da música popular, eu estou chamando aqui carinhosamente de amadora, sem nenhum demérito. São pessoas apaixonadas e amantes daquela música, mas que não necessariamente vivem daquilo. De repente ele está no estúdio, tocando pandeiro, mas ele não vive de tocar pandeiro. Ele faz outras coisas. Mas ele pode tocar bem o pandeiro naquela música para a qual ele foi convidado a gravar. Por aí vai. Pedro, você poderia então nos dar alguns exemplos ou um exemplo, né, dessa mistura que você acabou de nos explicar entre o erudito e o popular dentro desse cenário da música popular brasileira, erudita brasileira? São muitos exemplos, porque na verdade, quando você pega uma canção, uma canção que é gravada profissionalmente no estúdio, a questão é até se perguntar onde é que não está essa mistura. A questão são os níveis, né? Então, por exemplo, você tem, se a gente for pensar nas letras de música, você tem compositores que têm uma extração mais erudita. A gente pegar o Orestes Barbosa, por exemplo, lá nos anos 20 e 30, ele tem uma extração mais erudita. Mas você tem um contemporâneo a ele, que é o Senhor, que tem uma extração mais popular, né? Se a gente for pensar mais perto da gente, a gente tem um cara como Chico Buarque, que é um sujeito que escreve letra de música conectada a toda uma tradição literária brasileira, da poesia romântica, da poesia parnasiana, da poesia modernista, até da poesia concreta, se a gente for pensar. Mas ao mesmo tempo, você tem um sujeito como o Jorge Ben, que ele faz um tipo de letra que é uma letra super elaborada, mas ela está dentro de padrões orais, de padrões que não tem a ver com uma erudição de livro, tem a ver com um conhecimento, um fazer poético, muito mais das tradições orais, né? Tradições mais coletivas e tudo mais. Então você vai encontrar isso na música do Jorge Ben, na letra. Vai encontrar, por exemplo, nas letras do Bezerra da Silva, por exemplo, que é um sambista dos anos 70, 80 e 90, e os discos dele são quase que reuniões de vários compositores dos morros dos subúrbios cariocas, assim. Então, isso do ponto de vista da letra. Só que qual que é a complexidade da canção popular brasileira? Se você pega vamos pegar uma gravação do Chico Buarque, que a letra tem essa extração erudita, a cozinha daquela banda, que é uma cozinha de percussão, muitas vezes ela é uma cozinha super popular, né? Super dessa tradição oral, em que esses percussionistas não aprenderam na escola a tocar. Eles aprenderam um ensinando para os outros. Mas essa percussão está ali a serviço de cantar aquela letra de música que tem extratos eruditos, e ao mesmo tempo todo esse conjunto está sendo arranjado com uma orquestra de corda quase sinfônica, e para funcionar precisa de altos conhecimentos de música erudita. Percebe? Então, o grande barato de ouvir música popular brasileira é que cada música ela te indaga sobre, bom, o que eu estou usando aqui? Você está escutando um disco do Caetano Veloso com orquestração, etc. De repente tem uma pessoa tocando prato, faca no prato, que nem é considerado um instrumento para várias escolas de música europeia, por exemplo, né? É considerado um ruído, mas de alguma maneira aquele ruído foi dominado, foi domesticado para gerar um sentido específico naquele arranjo. Ou um copo, né? O sujeito usa um copo e bate a colher, o garfo no copo, e para gravar um samba do Roberto Ribeiro, por exemplo, ou da Clara Nunes. Então isso é muito interessante, né? Como, quer dizer, cada canção, cada faixa, né? A gente tem elementos populares eruditos, mas o equilíbrio é muito específico de cada canção, né? É o que exige de nós como ouvintes, no meu caso, que sou pesquisador disso, estou interessado nisso, acabo que eu tenho que olhar para isso sempre de maneira bem... Não tem uma fórmula, né? Aqui, esse tipo de música usa mais trações eruditas, esse aqui usa mais extratos populares, é muito... Às vezes, inclusive, o texto é muito erudito e o arranjo é bem popular no sentido, assim, quase folclórico. Às vezes a gente tem esses elementos também. A gente tem o famoso disco, né? Alguns discos do Vinícius de Moraes e do Toquinho, que o Vinícius é um poeta erudito, e você pega as letras, às vezes tem um acabamento super erudito, às vezes até clássico, com palavras assim, e nada conectadas à linguagem oral do Brasil, e você tem uma cozinha de percussões, né, fazendo células rítmicas do recôncavo baiano, enfim,
que teoricamente não tem nada a ver com aquele texto, mas que essa mistura, quase esse choque, gera uma harmonia, contraditoriamente uma harmonia, que consagra aquela música. Pedro, você falou dessa relação tão rica entre o erudito e o popular, e é realmente muito impressionante, né, como a música brasileira consegue navegar tão bem entre esses dois mundos. Você acabou dando alguns exemplos, né, da presença da percussão nessa fusão entre as duas, e isso me trouxe um pensamento sobre a força que a percussão tem na nossa música, que de alguma forma ela está sempre lá, né, pulsando. Você poderia falar um pouco mais sobre o papel da percussão na construção dessa identidade musical que parece ser tão presente na música e na canção brasileira? Outra grande questão, a percussão brasileira ela é de uma complexidade muito sui generis mesmo, né. E a gente tem toda uma tradição da música europeia que diminui a percussão. Se a gente vai estudar música, a percussão é vista como manuais mais europeus, vamos dizer assim, a percussão é vista como uma coisa mais tribal, mais basal. A melodia seria mais elaborada e a harmonia, então, seria a coisa mais elaborada, né. Curiosamente, a percussão é justamente a riqueza da música ameríndia e da música africana. Então, quando a gente pega esse tipo de visão, a gente percebe logo o que está acontecendo nesse tipo de visão, né, que é uma espécie de eurocentrismo. Por exemplo, a minha percussão é pior que a sua e eu sou mais elaborado que você, adivinha? O que vai acontecer com a minha visão sobre a sua percussão? Sua percussão é tribal, né, não, ela é feia, é ruidosa. Imagina uma escola de música romântica, de orquestração romântica, né, em que a percussão é subcontrolada e os caras começam a gravar samba lá nos anos 10, com atabaques, com gonguês, com som de metal, com percussões com vários tons diferentes, com tons graves, médios, agudos. Quer dizer, a tecnologia que foi criada para capturar a música europeia sequer dava conta dessa percussão. Essa percussão estourava tudo no estúdio. Então, isso também é um dado que a gente, quer dizer, a tecnologia ela é feita para capturar certas coisas, né? E aí, quando ela não consegue capturar certas coisas, a gente costuma botar a culpa na coisa e não da tecnologia que é frágil para capturar aquilo, né? A gente tem vários pensadores da canção popular brasileira que vão dizer: não há música brasileira se a gente não pensar no jeito que a gente fala e no jeito que a gente batuca. São essas duas coisas nossa matriz, a melodia e a harmonia, de alguma maneira, elas elas dependem do sucesso disso, né. Você vai aprender a tocar violão brasileiro, logo você aprende que as levadas do violão tem que simular o pandeiro, tem que simular o tamborim, que quer dizer, o violão brasileiro está a serviço da percussão, ele tem que funcionar como se fosse uma percussão. Isso é um exemplo, né, que a gente pode citar. Mas, de fato, a nossa percussão ela é muito rica, né. Mas aí tem uma outra questão, Joel, se você me permite. Essas células rítmicas que os nossos percussionistas usam para tocar tabaques, para tocar gonguês, para tocar pandeiros, para tocar ganzá e tudo mais, elas existem mesmo sem os instrumentos. Elas estão no corpo das pessoas, elas estão na maneira como as pessoas falam. Tem um grande compositor, um grande arranjador, um grande estudioso, professor, né, que é o baiano, que infelizmente morreu na pandemia, que é o Letieres Leite, né? Fez esse projeto Orquestra Rumpilés, né? Que ele fala isso: bom, os negros quando chegaram no Brasil, eles não trouxeram nenhum instrumento, eles só vieram com o corpo. No entanto, uma vez acomodados no Brasil, na base de muita violência, eles refizeram os seus instrumentos com os materiais que aqui existiam, que não necessariamente eram os mesmos que estavam do outro lado do Atlântico, e tocaram as células rítmicas que a gente encontra do outro lado do continente até hoje. Então é muito interessante isso, porque o primeiro instrumento é o próprio corpo, é a própria fala, né? E esse corpo é muito percussivo, ele é muito melódico, né? Então, a percussão é a base, né? É uma base muito forte, mas ela não é uma base porque ela é mais rústica, ela é super elaborada. Isso é uma coisa muito curiosa também, que quando a gente começa a aprender música, né? O sujeito que vai aprender a tocar violão, ele pega uma partitura, uma tablatura, por exemplo, né? Uma cifra de bossa nova, ele fica assustado, ele fala: tem 40 acordes para tocar, como é que eu vou tocar isso? Aí ele pega uma música, às vezes, de um ponto de candomblé, ou ele pega
uma tablatura do Jorge Ben, tem 5 acordes. Ele fala, moleza, vou tocar o Jorge Ben, vai ser moleza. Aí você vai ver, às vezes, tocar, não raro, tocar os 5 acordes do Jorge Ben é mais difícil do que tocar os 40 do Tom Jobim. Não que um seja pior do que o outro, não é isso que é melhor que o outro. É que aqueles 5 acordes estão encaixados numa percussividade tão elaborada que é um desafio enorme a gente conseguir tocar aquilo. Ao passo que os 40 acordes do Tom Jobim, muitas vezes, eles estão dentro de todo um jogo de compassos, um andamento que está mais próximo daquilo que a gente aprende nas escolas com música erudita, certo? Não é que um é pior que o outro, percebe? Mas tem essas características. Vai ter a dificuldade de você montar aqueles acordes, que os dedos vão ficar muito distantes, etc. Mas uma vez superada esse problema técnico, a gente aprende a tocar a Garota de Ipanema, a gente vai tocar o Wave, vai tocar outras tantas bossa nova. Mas o Jorge Ben não, você começa a tocar uma música, de repente a outra já não dá, tem que estudar de novo. Ele está encaixando a voz e a percussão em outro lugar. Isso, estou citando esse paralelo Jorge Ben e Tom Jobim, que são bem mais ou menos contemporâneos, aí pode fazer esse paralelo com várias outras coisas. Não sei se eu te respondi, mas a percussão é muito poderosa no Brasil, né? Já aconteceu uma vez, não sei se vocês já viram uma cantora, compositora, né, chamada Mayra Andrade, que é do continente africano, do mundo lusófono, né? Que é maravilhoso, né? Eu vi ela tocar uma vez no Brasil e tinha aquela percussão maravilhosa. Falei, puxa vida, olha como uma percussão africana, ela é incrível, né? Como ela é familiar à brasileira, etc, não sei o quê. Quando ela foi apresentar a banda, todos os percussionistas eram brasileiros. E aí eu perguntei para ela depois do show, falei, poxa, mas você veio de Cabo Verde para cá e não trouxe os percussionistas brasileiros? Eu falei, eu não sou louca de atravessar o Atlântico, trazer percussionistas, você tem aqui a Bahia, você tem aqui o Rio de Janeiro, tem aqui a escola de percussão brasileira, que na verdade são as escolas, né? Então isso é muito interessante, né? Quer dizer, o cara tá... E dizem também, só para... quando o pessoal da Bossa Nova foi fazer o famoso concerto no Carnegie Hall 64, nos Estados Unidos, os primeiros músicos que foram disputados pelas bandas de jazz foram os bateristas e percussionistas. E na música, no que a gente chama hoje de axé music, né, que é a música da Bahia, há muitos exemplos de cantores, né, como Carlinhos Brau e todos os outros, que originalmente são percussionistas também. O Bezerra da Silva originalmente é percussionista, né? Então a percussão é muito poderosa no Brasil e ela é muito... A gente não se pode entender a música brasileira sem apreciar, sem entender um pouco qual é a sistemática ou as sistemáticas da nossa percussão. Pedro, ótimo isso que você falou. Eu vou aproveitar, já que você falou da percussão, e perguntar para você, assim, de maneira geral, né, essa presença da cultura africana na música e na canção brasileira, não é? Qual é a importância dela, não só na percussão, mas você já adiantou também, falou um pouco da fala, não é? Mas e uma outra pergunta que vem junto disso: qual seria a especificidade, então, dessa mistura que acontece no Brasil, já que ela também aconteceu em outros centros musicais, não é? Como o sul dos Estados Unidos, não é? Também a presença de escravizados, ou América Central, América, não é? Também com ritmos, né? Que vão depois ser os ritmos que vão influenciar toda a dita música pop, não é? O sul dos Estados Unidos, o Bahia, Rio de Janeiro, América Central. Existia uma especificidade da brasileira, não é? A música popular comercial, né, tal como a gente entende, né, a música pop, ela é muito um evento das Américas, né? E só foi possível nas Américas graças a esse grande encontro, né, entre várias culturas do continente africano, várias culturas do continente ameríndio e várias culturas europeias que aqui chegaram ao longo do tempo em momentos diferentes também, né? Porque toda a mistura e a fusão dessas coisas não foi um contínuo sempre, né? No Brasil, no caso, começou em 1500 e foi um contínuo para ser. Teve vários momentos, né, de alternância, né, em que predominou uma coisa ou outra.
Mas acho que uma das questões interessantes a gente pensar, a contribuição africana é enorme. Se a gente for começar a pensar na música popular brasileira, não existe música popular brasileira tal como a gente conhece sem a influência africana. A gente pode fazer é tatear aqui alguns aspectos. Um deles que é importante a gente pensar é o volume de pessoas que veio para o Brasil, né? O Brasil foi o lugar para onde mais é a maior diáspora da história da humanidade, foi a África-Brasil, que aliás é um dos nomes, né, de um disco do Jorge Ben, né? Então é um número muito grande de gente. A população escravizada no Brasil, ela foi a maioria durante boa parte do período colonial, né? Os brancos eram minoria, como são hoje, inclusive, né? O último censo mostrou que os brancos são minoria e os pretos e pardos são a maioria. Então, essa presença, esse volume enorme de gente na cultura brasileira, e que vai trazer as suas percussões, e vão trazer os seus falares, né, e vai impactar na canção popular brasileira. Então, essa é uma característica forte no Brasil, que os negros dos Estados Unidos não eram a maioria. Isso já é uma diferença entre nós e eles. Uma outra questão interessante também é a gente pensar que o Brasil, ele é, de fato, é um país muito grande e tem aquela ideia que alguns pensadores vão dizer que o Brasil é uma espécie de arquipélago, né? Em que você tem uma cultura no Sudeste que durante muito tempo não se comunicava com a da Bahia e do Recife. Você tem a cultura do Maranhão, né? Que era praticamente outro estado de Portugal no Brasil. Então, esses arquipélagos tinham dinâmicas próprias, com tráficos negreiros próprios, né? Com tipos de escravidão própria, com tipos de música própria, que eram comunicantes, mas eram meio restritos. Então, essa é uma característica importante da música brasileira, porque o Brasil não tem uma hegemonia de um ritmo. Por mais que o samba seja considerado o ritmo nacional por conta da capital ter sido no Rio, mas você não tem só o samba do Rio. Tem vários sambas. Agora, nos Estados Unidos, você tem uma hegemonia do jazz, de alguma maneira. Assim como no América Central, você tem uma hegemonia da salsa. No Brasil, você não tem isso, né? Você tem uma proliferação de ritmos, só para a gente falar de ritmos, né? Uma proliferação de ritmos enormes. O professor Ivan Vilela fez um livro chamado Cantando a Própria História, Música Caipira e Enraizamento, que ele vai apontar que só na música caipira nós temos mais de 16 ritmos. Só na música caipira. A gente acha que só tem moda de viola, mas tem um monte. Tem cateretê, tem cururu, tem um monte de coisa. Né? Tem um batuque específico que só tem na música caipira. Por aí vai. Então, essa não hegemonia, né? E mesmo dentro do samba, tem um monte de sub-ritmos dentro do samba, né? É uma característica muito da influência africana nossa, né? Como que a gente recebeu um contingente tão grande de lugares tão diferentes da África, e tínhamos nações indígenas muito grandes aqui também. Isso, de alguma maneira, pode ser, a gente pode, claro que isso merece um cuidado, né, para ver exatamente. Você pega o cururu, de onde que ele veio, de que população indígena, etc. Você tem que ver caso a caso. Mas isso aponta, né, essa diversidade populacional que chegou e que aqui estava, e a maneira como elas foram integradas ou desintegradas, né, porque a gente sabe que os portugueses costumavam trazer os negros de vários lugares diferentes e separá-los aqui para evitar os motins, né, para que eles não se comunicassem entre si. Muitas vezes a comunicação dessas populações era uma comunicação justamente percussiva, comunicação musical, comunicação que não linguística, digamos assim, porque as línguas não eram as mesmas. Eu botava um negro que falava árabe, o outro falava banto, no mesmo lugar, como que eles iam se comunicar? Como que eles iam interagir? Né? Então eles foram criando formas para eles se comunicar. Então acho que isso pode ter um pouco a ver, né, com essa ideia de a gente não ter um ritmo hegemônico no Brasil, embora o samba seja um símbolo nacionalista do Brasil, que recebeu um investimento institucional para que assim fosse, e não fosse o frevo, não fosse o baião, não fosse a moda de viola, não fosse o cateretê, não fosse a milonga, por exemplo, né? Não fosse o machiste, mas fosse o samba. Mas o fato desse investimento institucional ter sido feito não apaga a variabilidade, continua existindo no Brasil e segue viva. Não sei se eu te respondi, porque é muito complexo. Mas tem um livro também importante, que é o livro do Carlos Sandrone, né? O Feitiço Decente, né? Transformações do Samba do Rio de Janeiro, 1917, 1933, em que ele tenta apontar aspectos rítmicos, não só ritmos, mas de outros aspectos da música mesmo, entre o Brasil, o Caribe e os Estados Unidos. É muito interessante esse livro. É um livro mais de etnomusicologia, né? Mas é bem interessante.
Pedro, você falou da influência africana que está lá, né, na raiz de vários ritmos tradicionais da nossa música, mas hoje a gente vê uma galera nova aí misturando tudo, né? Pega um tradicional, joga um eletrônico, um trap e cria um som completamente novo. Como que você vê isso? Porque de um lado tem essa coisa de honrar as raízes e do outro tem essa vontade de experimentar, de inovar, né? Como que esses dois lados se encontram na música brasileira hoje? Bom, essa também é uma questão sempre que move paixões, né? Porque pessoas pessoas brasileiras como grandes ouvintes, né, eles têm a população brasileira tem as suas preferências, né? Tem os seus ídolos dentro da canção, tem os seus ritmos preferidos e tudo mais. Então, você inovar e manter a tradição sempre é um debate, né? Mas eu acho que a música brasileira está sempre mantendo e inovando, né? Você pega o funk, né? As batidas do funk, né? Você encontra as células rítmicas do candomblé, né? Você tá lá. E, no entanto, aquela batida é feita de maneira eletrônica. Que de novo, né? A gente pegar os lugares onde surgiu o funk carioca no subúrbio do Rio, né? O Leonardo é do Rio, pode confirmar ou não isso que eu estou falando. Você tem uma população que não tem dinheiro para comprar violão, não tem dinheiro para comprar instrumentos de percussão, cara, ou muitos instrumentos, aí pega um tecladinho Cássio, parcela e inventa uma batida ali que remete a essas células rítmicas que são ancestrais, né? São arquicentenárias. Né? Então a batida aparece ali de novo, já que você não tem o coro, você não tem o violão, você não tem um tamborim, você não tem o cavaquinho, ela aparece de outra maneira, né? Então, essas misturas, essas fusões que estão acontecendo hoje, no meu ponto de vista, elas sempre estão acontecendo, né? Elas sempre estão acontecendo. Se a gente pegar o filme da música popular brasileira, pelo menos do século XX para frente, né, que a gente já tem as gravações, qualquer momento que a gente pega esse filme e tira uma fotografia, a gente vai encontrar esse embate entre uma tradição instalada e alguém tentando trazer um elemento novo, né? Por exemplo, você pega o samba canção, né, que o pessoal hoje, o samba canção é um samba tradicional, é a música popular brasileira, o samba canção do Cartola, não sei o quê. Mas quando ele surgiu, ele recebeu certas críticas, porque ele tinha influência do bolero, que era um ritmo que não era brasileiro, né? Mas hoje ninguém mais fala disso. Hoje os sambas canções estão integrados como parte do nosso cancioneiro. Ou, por exemplo, quando a guarânia, que é um ritmo paraguai, sobretudo, começou a entrar dentro da música caipira, da música sertaneja. Isso é uma influência de uma música externa, etc. E hoje ninguém fala. Você pega um monte de várias músicas do Renato Teixeira, várias músicas do Almir Saad são guaranas, na verdade. Então isso é muito interessante, né? Como esses movimentos estão acontecendo o tempo inteiro. E nós que estamos no mundo contemporâneo, nós temos que ter essa abertura para entender o que está acontecendo. Que vai mudar, mas vai manter ao mesmo tempo. Esse que é o barato da música brasileira. Ela está fazendo isso faz tempo. Não sei se a gente vai chegar a discutir isso mais adiante, mas a música brasileira, se a gente for pegar um dos trabalhos os trabalhos do professor Luiz Tati, por exemplo, que é um dos grandes estudiosos da canção popular a partir da melodia, da melodia da música popular brasileira, que, segundo ele, seria um desenvolvimento do jeito que a gente fala, das melodias que a gente já traz na fala. A música popular brasileira, a canção popular brasileira, ela em si já é uma tecnologia. Ela já é uma tecnologia, porque essa música surgiu de povos pouco alfabetizados, que não tinham acesso à escola, e que de alguma maneira criaram uma tecnologia cancional para passar os seus valores para as gerações seguintes. Então, quando a gravação chegou e começou a registrar essas canções, essa população já fazia isso sempre. Ela já estava acostumada a cantar os seus mortos, cantar suas colheitas, cantar suas festas, cantar suas crenças, fazer a crônica, fazer piada na canção. Pega os lundus antigos, pega os viçungos, né, aquelas canções de trabalho que tinha na região de Diamantina, a gente percebe isso, né? O negro no eito, né, trabalhando no eito, no templo, tá frio, e ele tá tirando sarro da escrava, que é a escrava de dentro da casa, falando para ela, hoje você não vai sair, né, porque tá frio. E eu tô aqui fora, quer dizer, nesse momento eu tô mais livre que você, né? Então ele tá tirando sarro dela. Mas ao mesmo tempo, depois ele fala, pô, mas ao mesmo tempo, se você não sair, a gente não vou poder te ver. E ele tá flertando com ela. Então essa ideia da canção brasileira cantar os nossos sentimentos, cantar o nosso cotidiano, os nossos valores, já é uma tecnologia.
E quando a tecnologia de gravação chegou, ela registrou uma tecnologia que já existia, de alguma maneira. Pedro, eu vou continuar por essa seara que você trouxe da fala, não é? E da relação que ela tem com a canção brasileira. Eu preciso falar um pouco mais disso, né? Qual o lugar dessa língua, que é a língua portuguesa, dentro dessa tradição tão complexa, da canção brasileira, não é? De respeito um pouco à prosódia da fala, não é? Queria que você falasse um pouco disso. Essa é uma seara interessantíssima também. Antes de responder, eu não sei se eu cheguei a falar, né? Mas é uma coisa importante a falar. Embora eu seja professor universitário, a minha formação culta, formal, ela é muito mais dentro da literatura. A minha formação musical é a formação em geral dos brasileiros, é a formação de aprendendo fazendo, escutando, tocando com os outros. Eu não tenho formação musical universitária ou de conservatório, né? Essa formação. Eu tenho a formação que tem a maioria dos brasileiros, né? Que aprende tocando, faz um pouco de aula aqui, aprende tocando porque você está numa banda. Então, isso é importante, eu tenho um pouco esse lugar também. Eu falo de literatura, eu falo de linguagem, muito mais desse lugar acadêmico, e falo de música muito mais como um cara que tá nesse mundo como compositor, como curioso, como pesquisador também, mas esse pesquisador do autoaprendizado, da observação e tudo mais, né? Então, importante falar isso também, porque existia uma barreira nisso há um tempo atrás para quem estudava poesia não, canção popular brasileira, e hoje, infelizmente, está superado, que há muitos pesquisadores estudando canção popular brasileira na história, na literatura, né, na pedagogia, na linguística e tudo mais, que não necessariamente são músicos de formação, mas são músicos. O que, de alguma maneira, dentro do mundo acadêmico, a gente reproduz aquilo que vimos falando sobre o que é a canção popular brasileira. É um time com jogadores profissionais e com jogadores amadores ao mesmo tempo. E é esse tempero que gera a música popular brasileira tal como a gente conhece. Então eu sou o meu lugar é um pouco esse, né? Eu não tinha falado. Mas a questão da linguagem que o Leonardo colocou é super importante, né? Porque a gente tem muitas maneiras de capturar essa questão. A gente pode começar falando, por exemplo, do Mário de Andrade. O Mário de Andrade tem um livro dele, né? Estou citando alguns livros que é importante para as pessoas, né, poder ver curioso. 2 livros dele importantes. Um livro chamado justamente Ensaio sobre Música Brasileira. Um livro lá dos anos 20, bem no início do trabalho dele, pesquisa de música, em que ele vai justamente dizer a música brasileira, ela não obedece às regras da música erudita europeia. Ela obedece às regras da fala. A nossa música viria dos falares da população, né? Isso é uma coisa bem interessante. Ele vai defender. Por isso que quando a gente escuta música brasileira, e vai registrar ela na partitura, a gente tem que encher de acidentes, de síncopes, de anacruzes e tudo mais. Ele vai dizer, aquilo que é acidente na nossa música, segundo o ouvido europeu, para nós é a natureza dela. O sistema de decodificação da música através da partitura não foi feito para a nossa música, foi feito para a música europeia. Mesmo a música europeia, muitas vezes a gente não dá conta nem da música deles. Dirá de uma música com essa riqueza percussiva. Então, viria dos falares. Então ele vai falar até choros que a gente ouve, chorinhos, a gente ouve a melodia principal do choro, ela está refletindo prosódias, frases entoadas pela população brasileira, né? Ele foi um grande iniciador disso, inclusive ele foi o cara que organizou, lá nos anos 30, o primeiro congresso da palavra cantada no Brasil. Chamou vários pesquisadores de fora e do Brasil. E depois ele tem um livro chamado Aspectos da Música Brasileira, que justamente há textos que ele publicou e que ele leu nesse congresso, né, da palavra cantada, em que ele vai mostrar. O pessoal fala muito do Mário de Andrade, e que ele é um grande pesquisador, mas às vezes quando eu participo de eventos, eu vejo que as pessoas leem pouco essa parte dele, sabe? E é muito curioso isso. E essa procura dele de registrar, por exemplo, de fazer missões para registrar o maracatu, para registrar a música do boi, para registrar a música da Folia de Reis, da Congada, não é uma coisa só daquela fúria
arqueológica. Não é só isso. Ele vai defender em texto desse livro dele, Aspectos da Música Brasileira, ele vai defender isso por quê? Porque ele fala, a partitura não dá conta. Então eu preciso do fonograma. A maneira mais fiel de se entender a música popular brasileira é através do fonograma. Daí a ideia de se registrar, ir com gravadores onde o evento está acontecendo. É interessante, porque lá está tendo a festa, está tendo a dança, está tendo a culinária, etc. Você vai gravar a parte sonora só. Ou vai filmar. Mas, em geral, vai gravar, vai fazer um fonograma. E, ao mesmo tempo, você tem que criar discotecas públicas para as pessoas poderem ouvir isso. Por quê? Porque é o fonograma que vai capturar essa intensidade da música brasileira que vem da fala. E aí, mais modernamente, você vai ter o trabalho do professor Luiz Tati, que vai demonstrar fortemente que a base da melodia da canção popular brasileira viria dos nossos falares, da maneira como a gente fala. Não, a melodia não é uma melodia teórica, não é uma melodia de combinação de sons, obedecendo essa ou aquela escala. Ela precisa soar como se alguém estivesse falando comigo na hora que eu estou ouvindo. Então, quer dizer, alguém que escuta um samba tem que acreditar, bom, eu falaria desse jeito. Então, isso é uma coisa importantíssima. O próprio Unifesp tem um professor Álvaro Careta, que recentemente se aposentou, mas que fez um livro lindíssimo chamado Estudo Dialógico Discursivo da Canção Popular Brasileira, que ele vai mostrar justamente isso, que a canção brasileira é sempre uma conversa, né? Que é sempre um discurso que está dialogando com alguma coisa. Quando a gente escuta lá o Camisa Listada, né, do Assis Valente, né, vestiu uma camisa listada e saiu por aí. E saiu dizendo, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Já citou o outro samba, a outra marcha ali. Então, o tempo todo uma música está citando a outra. Às vezes, quando a gente acha que não tá conversando com nada, é porque a gente não conhece as referências, né? Então, a fala é primordial, né? Os nossos falares. E como a massa da nossa população era uma massa que tinha vindo escravizada, daí a gente vê que a língua falada no Brasil, ela não pode ser pensada sem essa experiência do falar popular, que é constituído, em grande parte, por populações escravizadas de filhos e descendentes de populações escravizadas no passado, né? Quer dizer, o Luiz Tati e o professor Álvaro e o próprio Marino Andrade lá atrás, eles foram aqueles caras que falaram: se a gente aplicar as teorias musicais, as teorias de harmonia, as teorias da música europeia na música popular brasileira, ela sempre vai ficar feia, ela sempre vai ficar como uma arte menor. A gente tem que criar outros instrumentos para entender isso. Daí que os estudos linguísticos entram como uma ferramenta importantíssima, porque os estudos linguísticos modernos, o grande foco deles é a língua oral, é a língua falada, né? E a língua literária do papel, do livro, é dos estudos literários, a qual eu pertenço do ponto de vista acadêmico, mas quando eu estudo poesia e canção, eu sempre faço esse trânsito. Porque justamente, né, quando você vai estudar poesia falada, canção e tudo mais, você não pode ser só dos estudos literários, só dos estudos linguísticos, só da história, só da música. Você tem que ser de vários lugares, porque ela é, em si, um objeto transversal, né, na sua própria origem. Então, você olha, você tem que ter várias lentes para olhar essa... Isso eu não estou falando nem da religiosidade, por exemplo. Quase todos os ritmos da música popular brasileira têm uma origem religiosa. Então, a gente está falando disso. E daria uma outra conversa, né, se bobear. Nessa conversa tão abrangente que a gente acabou de ouvir parte dela, Pedro, vamos trazer de novo um pouco para o samba aqui, né? Essa palavra e esse som tão importante. No samba, qual é a importância da língua? Você acabou de nos dizer, né, um pouco dessa relevância mesmo. E para o samba, como é que funciona? A linguagem a parte poética, vamos dizer assim, a parte do discurso poético, né, verbal dentro do samba, ela é muito rica também, porque o samba, como ele se institucionalizou a partir da cidade do Rio de Janeiro.
que era a cidade, que era a capital, onde circulava mais jornais, onde se tinha... O Brasil sempre se fala, o Brasil tinha poucas bibliotecas, etc., mas não é bem a realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital, era o lugar onde mais tinha jornal, onde mais tinha órgãos de imprensa, onde mais tinha livros, as editoras, a boa parte estavam lá, desde o século XIX e mesmo entrando pelo XX. Então, o Rio de Janeiro é um lugar de encontros muito peculiares entre essa cultura livresca ou literária, sem sem usar essas palavras de maneira pejorativa, e de falares populares, né, orais, falares que não são alfabetizados, por exemplo. E o samba, de alguma maneira, ele reflete isso. Porque é verdade que o samba tem a fala popular ali, mas é verdade que ela também tem falas muito eruditas. Então você encontra um samba, por exemplo, do Geraldo Pereira, né, que ele vai falar: escurinha, tu tens que ser minha de qualquer maneira, te dou meu barraco, te dou meu boteco, eu tenho no morro de Mangueira. E é uma linguagem super popular, né? Mesmo ele usando a segunda pessoa, né, que a gente já não usa hoje, é uma linguagem popular. Mas ao mesmo tempo, você tem uma canção do Cartola como O Mundo é Ruim, que tem um português mais literário, vamos dizer assim. Então ele abraça muitas camadas dessa linguagem, né? Inclusive, alguns estudiosos fazem certas exigências para o sambista que eu acho muito questionáveis, assim, que é exigir que o sambista, toda vez que ele se pronuncie nas suas letras de música, que ele fale português popular. E quando ele fala um português mais erudito, ou mais literário, é que ele está sendo semi-erudito, ele está com uma veleidade de erudição. Então, Cartola foi atacado disso, Nelson Cavaquinho foi atacado disso, Orestes Barbosa foi atacado disso, que eu acho uma bobagem, porque por exemplo, o Senhor tem um famoso samba dele que ele usa uma mesóclise, e que vários estudiosos vão falar: olha só, o sambista está pretendendo ser erudito. Ora, mas por quê? Qual é o problema? Ele está numa cidade que esses falares se cruzam o tempo inteiro, né? Agora, o curioso é que quando um poeta dito erudito, um poeta modernista, por exemplo, dito erudito, quando ele usa a linguagem popular, isso é bacana. Isso traz uma renovação para o estilo dele. Ora, por que o sujeito que vem das camadas populares não pode usar um uso erudito? Ele é metido a besta porque ele faz isso, né? É um preconceito que a gente tem com o samba. A gente espera que o sambista seja a linguagem do malandro, a linguagem que use gírias e tudo mais, que não possa ter uma linguagem mais literária, quando na verdade dentro dele a gente tem essas várias possibilidades, né, de falares, e que essa na verdade é uma das riquezas dele. Às vezes na mesma letra de samba a gente encontra falares ditos não cultos, né, ou fora da norma culta, né, e frases e um léxico super erudito que a gente precisa ir para o dicionário. E essa que é a beleza, né? Eu acho que todas as iniciativas de se estudar a canção popular brasileira que tentam estandartizar, padronizar, a gente deve desconfiar. Como professor de literatura, como compositor, como entusiasta disso, como ouvinte disso, eu sempre oriento os meus alunos a pensarem assim, né? Olha, quando o sujeito vem e fala que tem que ser assim, você desconfia, porque a riqueza da música popular brasileira é justamente que ela é feita para escapar desses modelos. Os modelos ajudam até certo ponto e eles devem ter a consciência de que em algum momento eles vão falhar. E tudo bem, aí tem que usar outro método. E assim vamos, né? Essa que é a beleza. A canção popular brasileira, ela é uma planta que não dá para domesticar. Não sei se eu te respondi, Joana, mas acho que essa é uma importante a gente frisar, que há muitas iniciativas para se domesticar a canção popular brasileira, mas nos últimos 100 anos, todas as iniciativas nesse sentido falharam fragorosamente. Pedro, ao longo da nossa conversa, acho que ficou bem claro o quanto que a música brasileira é uma espécie de mosaico, né, de gêneros e ritmos musicais, cada um com a sua identidade e história. Você poderia dar alguns exemplos sobre alguns gêneros que representam a diversidade de regiões e influências que estão tão presentes no Brasil? A gente pode fazer um exercício. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo de uma canção do interior de Pernambuco e comparar com uma canção, por exemplo, do interior de São Paulo.
mais ou menos contemporâneo. A gente pode pegar, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês como é rico, uma coisa é rica. A gente pode, por exemplo, pegar o Pau de Arara, do Luiz Gonzaga, em que ele vai dizer assim: quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó, só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Veja que a maneira como ele fala, como ele canta, é muito próximo da fala. O Luiz Gonzaga é um super melodista, mas essa super melodia dele, ela parte de um tipo de falar. Ele fala, quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, assim que a gente falaria. E ele transforma essa fala em, quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, e por trás disso tal, tá as células rítmicas lá. Então, essa é uma coisa difícil de fazer, na verdade. É natural para nós, mas você pega o cara encaixar uma melodia, uma mensagem dentro de uma melodia sustentada por uma célula rítmica, muitas vezes ancestral. Isso parece uma coisa trivial que a gente está acostumado. Desde criança a gente escuta esse troço. Mas é super elaborado. Então, ele fala assim, ele vai dizer assim, só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Difícil, viajando. Eu penei, mas aqui cheguei. Ele falou, eu penei, mas eu tô aqui. Ele falou, penei, viu? Mas eu tô aqui. Então essas curvas entoacionais são super da fala da região dele. E que se transformam, se cristalizam, né, numa melodia que foi feita lá nos anos 40 que a gente canta até hoje. Isso no interior, lá do interior do Pernambuco da época dele. Que não é exatamente o interior de hoje, né? Mas a gente pode fazer um outro exercício, comparar, por exemplo, para ficar em interiores, uma canção do Carreirinho. O Carreirinho é um dos grandes compositores da música caipira brasileira, né? Tem mais de 1000 composições, né? Ele tem uma das mais clássicas, é uma composição chamada Boi Soberano. É mais ou menos contemporânea a essa canção do Zimonzong. Ele vai falar, me alembre, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês a mês cortando estrada, no meu cavalo voando. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos, não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano. No meio tinha um boi preto, por nome de Soberano. Ora, o que tem aí desse falar caipira? Tem várias coisas, né? As concordâncias que não se faz, que está previsto dentro do dialeto caipira. Mas tem uma coisa muito específica aqui, que é fazer poesia em carreira. O que é fazer poesia em carreira na poesia caipira? É você fazer uma estrofe de 8 versos, por exemplo, 8, 10, 12 versos como essa, sempre fazendo um tipo de rima, né? Você faz tudo em... ele usa o gerúndio, né? O ficando, mas ele canta ficando, que é o dialeto caipira. Que não é só caipira, na verdade, mas é muito característico do caipira. Então você pode fazer na carreira do ão, eles vão dando nome para isso. Quando você faz em ão, eles falam que é a carreira de São João. Quando é hino, eles falam que é a carreira do divino, né? Então isso é uma característica super específica do sujeito que vai narrar uma história de um feito de um boi que um dia faz a boiada estourar e põe em risco a vida de uma criança, mas depois o boi vai lá e salva a vida da criança dos outros bois não pisotear. Então veja, né, são dois interiores, né, um interior sertanejo do Pernambuco, o interior caipira de São Paulo, né, em que esses falares influenciam o gênero. Um está influenciando o baião, outro está influenciando a moda de viola. Esse aqui que eu cantei, o Boi Soberano, é uma moda de viola também. Cantei não, né? Dei uma entoada aqui, só para que as pessoas entendam. Mas a gente pode fazer exercício com o universo urbano também, se vocês quiserem. A gente pode comparar, por exemplo, o Rio de Janeiro com Porto Alegre. Por exemplo, a gente pode pegar o Rio de Janeiro e pegar o Ismael Silva. O Ismael Silva também é um dos nomes importantíssimos para você entender o samba no Rio de Janeiro, né? Que vai o cara que vai trazer uma espécie de estilo novo, assim, né, para o Rio de Janeiro, junto com o Na Roda. Ele vai fazer um samba chamado Antonico, né? E como que vai começar esse Antonico? Ele vai falar, o Antonico, eu vou lhe pedir um favor.
e só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração para o Nestor, que está vivendo em grandes dificuldades. Então veja, ele vai fazer um samba pedindo para uma pessoa uma ajuda para outra, né? Então ele vai esse samba é uma espécie de petição, né? Ele vai fazer uma petição para alguém ajudar. Eu vou falar assim, Joana, a gente precisa ajudar o Leonardo. O Leonardo nem está aqui, tá eu conversando com a Joana. É o samba esse, né? E aí depois, conforme a gente vai ouvindo o samba, a gente vê que que é muito importante ajudar o Nestor, porque ele toca surdo, cuíca, tamborim, ele é importantíssimo na escola de samba. Se ele morrer, se acontecer alguma coisa de mal com ele, acabou o samba. Então esse cara não pode morrer, ele não pode ficar doente, ele não pode nos abandonar, não pode ser ausentado do nosso espaço. Então, esse português, essa língua que a gente está ouvindo aqui no Antonico, é um português muito do Rio de Janeiro, que é o português que ficou de alguma maneira como o português das comunicações do Brasil. Aliás, aquele congresso da palavra cantada dos anos 30, que foi organizado pelo Mário de Andrade, ali eles decidiram que o sotaque, entre aspas, da comunicação do Brasil e do teatro seria o sotaque carioca. E ele seria entendido por todas as outras partes, não poderia ser de outro lugar. Então também foi uma decisão política, não foi uma decisão assim. Às vezes o pessoal fala, o brasileiro fala, entende o sotaque do Rio de Janeiro como sotaque nacional por causa da TV Globo. A TV Globo já vem depois desse debate, né? Ela já vem depois desse debate. Já foi definido lá atrás que seria esse o sotaque das comunicações, né? E que todos os outros seriam regionais, portanto. Esse é o sotaque, digamos assim, esse é o falar, vamos dizer assim, regional do Rio de Janeiro, mas que por uma força política e comunicacional virou o falar nacional. Você quer entender um pouco o que é a língua portuguesa brasileira, comece pelo Rio de Janeiro. Mas aí a gente tem também um samba do Lupicínio Rodrigues chamado Amargo, para usar o R do Rio Grande do Sul, Amargo. E que ele diz assim, amigo, bolei a perna, puxe banco e vá sentando, descanse a palha na orelha e o crioulo vá picando, e enquanto a chaleira chia, o amargo eu vou cevando. Então o que ele está dizendo aí? Ele está chamando o sujeito para tomar chimarrão com ele e picar o fumo e fazer um cigarro de palha, né? Então, só que ele faz esse convite de um jeito que não é exatamente da maneira que um carioca falaria, ou que alguém de Belo Horizonte, só para ficar nas capitais, que alguém de São Paulo falaria. Amigo, bolei a perna, cruza a perna. Bolear a perna é cruzar a perna. Descansa a palha na orelha e o crioulo vai picando. O crioulo é o fumo de corda, né? Então, esses falares, né, eles interferem, né? Eu tive uma experiência como compositor muito interessante, se é que eu posso confessar aqui para vocês. Eu sou parceiro de um grande músico brasileiro chamado Nenê Baterista, né? Quase todo mundo já ouviu o Nenê tocar, mas como a gente tem esse problema no Brasil, que a gente só dá os créditos para quem canta, né? E no máximo para quem compõe, não dá o crédito para os músicos. Mas o Nenê, por exemplo, é o baterista de Como Nossos Pais, por exemplo, da Elis. É o percussionista de Maria Maria, todo mundo já ouviu alguma canção. E o Nenê, como compositor, a grande pesquisa dele é compor vários ritmos brasileiros e do Cone Sul. Ele faz chacareira, ele faz milonga, ele faz machixe, ele faz samba, ele faz choro, ele faz guarana, ele faz tudo quanto é ritmo. E ele entra nesses ritmos, muitas vezes, e cria pequenas modificações. Por exemplo, o samba, que é um 4x4, ele vai lá e faz um samba em 5, ele acrescenta um ritmo a mais, né? Então, quando ele me chamou para fazer letra de música para ele, ele tinha as composições prontas. E aí o que aconteceu? Eu me vi nessa situação. Ele me dava uma milonga, eu tinha que fazer a letra. Ele me dava um samba, eu tinha que fazer a letra. Ele me dava uma guarana, eu tinha que fazer a letra. Ora, eu não podia usar os mesmos palavras, o mesmo sotaque, ou o mesmo estilo, Joel, que eu usava para todos. Ficariam... Então, quando ele fez uma milonga, eu tive que conversar com ele para fazer, eu quero usar um vocabulário do Rio Grande do Sul, porque inclusive ele é do Rio Grande do Sul, Nenê Baterista. Na verdade chama Realcino Júnior o nome dele, né? Ele é conhecido como Nenê Baterista, tocou com todo mundo, né? Hermeto Pascoal, Elis Regina, Milton Nascimento, todo mundo teve ele como baterista. E aí, de repente, ele fazia um samba.
De repente era um machixe. Aí você vai procurando. Então o compositor de letra de música no Brasil, ele tem essa sensibilidade também, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Vários letristas têm essa característica também de quando se chegar um frevo, que linguagem ele vai usar? Se ele for do interior de São Paulo, ele vai usar os falares do interior de São Paulo. Pode até ficar interessante como um experimento, mas não vai ser reconhecível, né? Porque esses ritmos, o frevo, ele tem uma identidade que é melódica, que é rítmica e que é poética. Assim como um rap. Qual é o sotaque que a gente vai usar no rap? Se eu usar a linguagem do Guimarães Rosa, que é fantástica, para fazer um rap, será que ele continua rap? Mas se eu usar a linguagem do rap para fazer uma moda de viola narrativa, como essa do Boi Soberano, será que continua moda de viola? Isso pode ser um experimento estético muito interessante, mas ele vai, de alguma maneira, se desenraizar da origem dele. E os ouvintes vão acusar esse desenraizamento. Pedro, agora eu queria fazer uma provocação para você. A gente sempre ouve falar que algumas letras de música são verdadeiras poesias, né? Acho que não faltam exemplos por aí. Mas na sua opinião, dá para considerar um letrista um poeta? Ou são coisas diferentes? Como você vê essa relação entre a letra de música e a poesia? Então, esse também é um debate que já rendeu muitas brigas, né, na cultura brasileira, na crítica literária, tanto na música quanto no campo literário como no campo musical, já deu muito pano para manga, né? Do meu ponto de vista, o letrista é poeta. A grande questão aí nessa pergunta que você está colocando é que as pessoas brigam porque elas acham que existe um tipo de poeta e que existe um tipo de letrista. Na verdade, existem vários tipos. Quer dizer, será que um poeta como Patativa de Assaré, ele é um poeta como o Carlos Drummond de Andrade? Ambos são poetas, mas eles são poetas diferentes. Eles se valem de coisas diferentes. E eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor de novo. Eu acho que a poesia brasileira e a canção brasileira deve ser olhada na sua complexidade, na sua imensa diversidade. Eu, como estudioso, não tenho direito de falar que uma coisa é melhor que a outra. Tem que, né, é como o biólogo. O biólogo, se ele entrar na floresta amazônica, ele não vai falar que uma planta é melhor que outra, que um bicho é melhor que o outro, e que esse passarinho é mais necessário que a formiga. Não vai, ele vai. E todos são importantes, né, para o ecossistema da floresta amazônica. Né? Então, dentro do ecossistema da canção brasileira, tudo é importante. Tudo é importante. Né? O compositor como Chico Buarque é importante, o compositor como Vando também é. O Erasmo Carlos é importante. O Ratos de Porão também é importante. Né? O Raça Negra também é importante. Né? O Bilionário Zé Rico também é importante. Todos são importantes. Todos são poetas, só que eles têm características um pouco diferentes. Né? Quer dizer, eu costumo dizer que assim, se você olhar de longe um cachorro, um coiote e um lobo, a silhueta deles é igualzinha. Quando você vai chegando perto, você vai ver que eles são bichos diferentes. Né? Então, por exemplo, se você pega um poeta, como um poeta como Homero, vamos lá atrás, né? Milhares de anos atrás, Homero. Esse sujeito, ou esses Homeros, né? Porque a gente não pode ser uma pessoa só, eles faziam poesia na oralidade, compunham na oralidade, difundiam na oralidade, e aquilo era recebido pela oralidade. Não tinha nenhuma materialidade no processo. Então, séculos depois, isso foi registrado no papel, e a gente lê hoje a Ilíada e a Odisseia no papel. Mas originalmente era feito na oralidade, difundido na oralidade e recebido na oralidade. Né? Então esse é um tipo de poeta. Mas, por exemplo, a gente tem um poeta como o Camões. O Camões fez os Lusíadas no papel, foi editado no papel, mas boa parte das pessoas do século XVI e XVII que conheciam os Lusíadas não o leram, mas o ouviram em sessões de leitura. Até porque o livro era um objeto muito raro na época. Então, boa parte das pessoas conheciam as coisas porque ouviam o outro ler. Era comum, o mais comum, na verdade, as pessoas lerem sussurrando, falando. Né? Ler em silêncio é uma coisa também relativamente moderna na história, né? da leitura. Assim. Então, esse é um poeta diferente. Ele é um poeta que compôs na escrita, sabendo que esse poema podia ser ouvido
numa atividade oratória, ou lido. Mas a gente tem um poeta, por exemplo, como o Machado de Assis, né? Ou um poeta como o Olavo Bilac, que sabia que a poesia dele ele seria escrita, seria difundida pelo livro, e que a maior parte dos escritores nunca ia ouvir ele lendo ou declamando aquele poema. E ia ser uma experiência na escrita e pela escrita, né? Então, essa que é a questão. O letrista, ele entra nesse mundo. Alguns escreviam, há letristas que escreviam suas letras, como, por exemplo, o Aldir Blanc, ou o Paulo César Pinheiro, como o Chico Buarque, quando faz parcerias com o Edu Lobo. Ele escreve, mas há letristas que não escrevem, né? Não escrevem. Eles vão cantando e vão fixando. Os produtores do Caetano Veloso dizem que muitas canções do Caetano Veloso ele fazia assim meio de improviso, no estúdio, que não há rascunho às vezes. Ele não tinha aquilo escrito. Ele ia fazendo, ia repetindo até que fixava e assim ficava, né? Então há muitas maneiras de se fazer, né? Então por isso que é muito complicado, né? Quando se cria essa hierarquia, o poeta, na verdade, quem lida com a palavra é poeta. Agora, como ele lida que é a pergunta, né? E mesmo dentro, isso a gente está falando, dentro da canção, há poetas que escrevem, há poetas na canção, letristas, que são analfabetos. E nem que eles quisessem, eles escreveriam. Na música caipira, há muitos exemplos de poetas que não eram alfabetizados. No samba também, que eram pouco ou nada alfabetizados. E outros muito cultos, como o próprio Orestes Barbosa. E no mundo literário também, né? A gente tem poetas muito cultos, que tem uma poesia que, se você ler, ela não vai fazer muita diferença, você tem que ficar decodificando ali. Mas um poema como Navio Negreiro precisa de voz. Um poema como Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, né? O Léo conhece melhor do que eu, um poeta dito poeta engenheiro, um poeta culto, mas o Morte de Severina perde muito se a gente ler sem colocar voz. Inclusive, ele vai editar esse poema depois no livro chamado Poemas para a Voz. Ele vai reunir o Rio, vai reunir o Morte de Vida Severina e outros poemas para a voz. Você põe voz ali, aquilo cresce. Mas ele escreveu aquilo originalmente, pensando que alguém ia colocar voz. Entendeu? Então eu acho que essa é um falso dilema, uma falsa polêmica, né? E às vezes se levanta dizendo assim, mas o Fernando Brant, ele é tão poeta quanto o Drummond. Ele não é tão poeta quanto o Drummond, são poetas diferentes, mas ambos são poetas. Há coisas que o Drummond faz que o Fernando Brant não é capaz de fazer, mas há muitas coisas que o Fernando Brant faz que o Drummond nunca foi capaz de fazer, e tudo bem, que bom que podemos ler A Rosa do Povo e podemos escutar o Clube da Esquina com essa diversidade de poesia, só para ficar em dois poetas mineiros, né? Pedro, vamos falar agora sobre como ouvimos música, né? Como ouvimos essas canções. Dá para ouvir no rádio, dá para ouvir em CD, dá para ouvir em vinil. E ao mesmo tempo as tecnologias vão avançando, né? E vão se transformando e modificando os nossos hábitos, né? Hoje a gente, sobretudo, ouve música pelo streaming, né? Uma grande parte da população. Você poderia falar um pouco, né, desses hábitos que a gente vai tendo e o quanto isso vai também alterando a própria canção, né? Influenciando a própria maneira de se fazer canção? Também é uma pergunta incrível, né? Porque, de fato, né? Por um lado, a gente tem essa ideia que levantei em algumas questões atrás, de que a própria canção já é uma tecnologia de manutenção de uma poética, de valores, de imagens, de ritmos e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão. O que acontece com a poesia ou com a canção quando chega a reprodução mecânica? Como as pessoas ouviam canção no século XIX, em que não tinha reprodução mecânica, né? Quer dizer, um sujeito fazia uma canção e você não tinha acesso se você não ouvisse alguém tocar, ou se você não aprendesse a tocar, né? Então, por isso que tinha tantos livros, né? Um dos livros mais famosos, que o Léo é do Rio de Janeiro, é o livro do Mero Moraes Filho, né? Cantares Brasileiros, Cancioneiro Fluminense, né? Que era um livro que eles vendiam, né, para as pessoas, e as mocinhas eram treinadas a tocar piano, né? E aí a pessoa chegava lá numa casa de uma pessoa, numa festividade qualquer, abria o livro, canta, toca tal canção. Ele vinha com os poemas e vinha com as partituras. Então, isso já é, digamos assim, uma maneira de
vamos dizer assim, de organizar, né, essa canção e reproduzir, né? Porque no mundo oral, a música só existe quando ela está acontecendo, você não vai ouvi-la de outra maneira, né? Então, quando chega o fonograma, no acetato ainda, então você fala, não, agora eu não preciso estar numa roda de samba para ouvir pelo telefone. Eu não preciso estar numa folia de reis, no final de uma folia de reis, ou numa feira, para ouvir um cateretê. Então, eu não preciso estar numa apresentação de uma orquestra de frevo, por exemplo, porque eu vou conseguir reproduzir na minha casa. Então, isso muda, né? Muda a maneira, né? A gente ouvir a música, a reprodução mecânica. Então, ela pode ser pelo acetato, pode ser pelo vinil, pode ser pela fita, pelo rádio, hoje em dia pelos streamers, pelo DVD, que já surgiu e já está em vias de desaparecer, né? Mas tudo isso, qual é a interferência disso? Primeiro, dá acesso. E segundo, digamos assim, é a temporalidade disso. Isso é uma coisa importante, né, da gente guardar, né? Porque há muitos relatos dos caras que começaram a gravar música popular no Brasil, de que eles faziam um tipo de canção muito grande. Não cabia no acetato. O acetato original, ele era capaz de armazenar mais ou menos 3 minutos. Então, quer dizer, você tem uma restrição mecânica que determina o tanto de coisa que você é capaz de guardar ali. Então, o cara fazia uma moda de viola que tinha 20 minutos, que era uma narrativa quase épica, e ele falou, não dá para gravar. Tem que gravar, você tem que fazer ela do jeito que ela caiba em 3 minutos. E ao mesmo tempo, às vezes tinham pequenas cantigas, né? Cantigas de uma quadrinha e meia, e o sujeito cantava e ela durava 1 minuto. Ele falou, não, mas você tem que fazer um arranjo, tem que fazer um solo de saxofone aí, tem que repetir, tem que criar mais uma segunda parte para poder caber no disco, porque a gente tem que usar os 3 minutos do disco, né? Para depois tocar no rádio e tudo mais. Então, essas questões mecânicas, elas interferem também, né? E tanto para restringir quanto para abrir. Porque se é verdade, né, que o acetato, de alguma maneira, ele restringiu o tempo da canção, de alguns gêneros, e teve que expandir outros gêneros, hoje em dia, como você tem um streaming, você tem um tempo limitado, isso também você dá uma outra liberdade. O próprio CD, né, já tinha acontecido isso. A gente pega os raps, por exemplo, né? Os raps do Racionais MCs são raps enormes, tem uns que tem 7 minutos. Não seria possível gravar isso lá no acetato. E, ao mesmo tempo, o CD abriu essa possibilidade. A gente ela gravava 15 músicas, né? Porque o disco cabia 10, cabia 9, né? Músicas de 3 minutos, né? Para caber mais, tinha que fazer canções menores, né? Arranjos menores. Então, isso determina, né? Muito. E agora, essa proliferação de tecnologia, né? Hoje em dia, todo mundo com foninho, escuta, o cara vai correr com o fone, escuta listas, né? Antes, se você estava nos anos 80, se alguém te apresentava escuta aqui o Mutantes, você não tinha a coleção do Mutantes, pô. Você ia gravando as fitinhas, juntando. Você conhece o Itamar Assunção? Eu conheço. Quantos discos você tem? Eu tenho tal disco. Você tem o segundo, eu tenho o primeiro. Vamos trocar, vamos gravar pro outro. Hoje o cara vai lá e tem a obra completa dele. E pode ouvir num único dia, ele ouve todo o Paulinho da Viola, todo o Itamar Assunção, todo o Led Zeppelin, todo o Miles Davis. Isso deu um acesso enorme e fez com que a pessoa seja acompanhada o tempo todo de canção, né? Então, é uma espécie digamos, de uma presença semelhante ao que era o rádio, né? Só que o rádio você não controlava, né? Você ficava ouvindo, no máximo você controlava, você ligava para a rádio e pedia música, ficava esperando tocar sua música e tal, né? Mas hoje você determina, hoje você é o programador da sua trilha sonora. Então você pega e você faz um set list do jeito que você quer, com as canções que você quer. Então isso é uma coisa... Eu acho que toda essa tecnologia, ela reforça a presença da canção na nossa vida, né? As pessoas tem gente que tem um pouco de medo, o que vai acontecer com a canção? A canção vai morrer, o stream vai matar a canção. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a canção, como uma tecnologia, ela conversa muito bem com as tecnologias. Historicamente, ela conversou muito bem com todas as tecnologias, do rádio ao streamer, do acetato ao DVD, passando pelo VHS, ela conversou muito bem e chegou até aqui. A gente está aqui falando de canção, né? Então, século XXI.
Pedro, a gente já está chegando no final, mas antes da gente fechar nossa conversa, que está sendo simplesmente sensacional, conta pra gente um pouco o que tem rolado na sua vitrola. Quais músicas ou canções estão fazendo parte da sua vida nesse momento? Olha só, eu escuto muita canção, né? Muita música, porque eu acabo sempre integrando. Eu não dou aula de música, eu dou aula de literatura, mas eu sempre faço essa ponte, né? Com a literatura e com a música. Então eu sou muito tocado pelas coisas que estão acontecendo nas minhas aulas, etc. Só que particularmente nos últimos meses, eu andei ouvindo muito Sérgio Sampaio por conta de um convite que o Leonardo me fez para participar de um livro, né? Em homenagem ao Sérgio Sampaio, né? O compositor, poeta, né? Do Espírito Santo. E aí a gente tem um evento que eu precisei cantar algumas músicas e ajudar as pessoas a cantarem outras canções, né? Então eu fiquei estudando um pouco de algumas canções do Sérgio Sampaio, tentando fazer aquela harmonia, criar outras harmonias, criar meu jeito de tocar. Então fiquei alguns meses aí muito dedicado ao Sérgio Sampaio esse ano, graças ao Leonardo, né? E também porque a minha participação foi fazer uma letra nova em cima de uma melodia dele, né? Então, preciso estudar muito aquela melodia dele, que é uma melodia de uma canção chamada Sinceramente. Eu fiz a Sinceramente 2, justamente para que as pessoas pudessem cantar o poema dentro da melodia. E recentemente também eu tenho uma colega que está fazendo pós-doutorado na Unifesp, que é a Deise Pacheco. Ela fez um livro que tem muito o pano de fundo do romance dela, né? Que é um romance chamado Começando Albertino, né? Que passa muito nos anos 80, né? Então eu passei a ouvir, ela deu um mini curso para nós lá e eu andei lendo, ouvindo e tirando músicas da Ângela Rorô, por exemplo, né? Que é uma grande compositora. Andei tocando assim um pouco por causa da Deise, né? E que mais? Ultimamente andei ouvindo também muito Erasmo Carlos por causa do filme Ainda Estou Aí, né? Que a música tema é do Erasmo Carlos, no disco 71. E eu retomei esse disco, é um disco que eu gosto muito e achei fantástica a escolha deles, né? E aí também tirei no violão aquela música, tentei fazer um arranjinho de violão para poder tocar aqui em casa e com os amigos e tal. É um pouco isso, né? Ultimamente, isso coisa assim que as três principais, assim, e tantas outras que vão surgindo. A canção não para aqui em casa, a vitrola sempre tá rodando. E assim a gente fecha esse episódio com a certeza de que a vitrola nunca pode parar, porque a música é essa força que nos move, nos inspira e nos conecta. Muito obrigado, Pedro, por esse passeio delicioso pelas riquezas e pela diversidade da canção brasileira. Foi de verdade um presente poder mergulhar nesse universo com você. E claro, um super obrigado também a Joana Rodrigues e ao Leonardo Gandolfi, que abrilhantaram ainda mais essa conversa. E para quem quiser continuar explorando esse mundo da canção brasileira, todas as canções e livros que o Pedro mencionou na conversa vocês encontram lá na descrição do episódio. E já deixo aqui o convite para vocês não perderem o programa da semana que vem, quando vamos receber o Luiz Felipe Afonso, que vai contar pra gente sobre o mundo fascinante do rock, com muitas curiosidades e histórias que vocês não podem perder. Ah, e a gente também tá super curioso para saber quais são as suas canções brasileiras preferidas. Então escreve lá nos comentários desse episódio 3 canções que marcaram a sua história. No final da série, nós vamos juntar todas as sugestões e criar uma playlist, incluindo também as músicas dos nossos entrevistados. Vai ser uma coletânea super especial que vai ficar disponível para vocês ouvirem. Bom, pessoal, por hoje é isso. A semana que vem tem mais. Super obrigado por nos acompanhar, se cuidem e aproveitem a canção aí no finalzinho. Valeu! Mais uma canção não é o suficiente pra cantar. Mais uma emoção não é o suficiente para amar.
Brasil ligeiro, que sol de fevereiro, vide acordou na janela. Tá na hora de banana e canela, quem pisa aqui não